Máquina do tempo. Na beira de um riacho, junto do fluxo fluvial, flutuam as folhas e partículas nesta viagem temporal. Densas moléculas rodeiam, o meu olfato algumas preenchem, do piso concreto vou ao mato, aromas que falam e não mentem. A atmosfera tão intensa, arquivos de eterno acesso. Se a mente rasteja na lama, o nariz reconduz ao sucesso. Rede de memórias infinitas, portas abertas a nos cercar. Entre tantas frases já ditas, milhares de frestas soltas no ar. Clareia com seu calor, tragado em meus pulmões. A nostalgia cutuca na dor e aquece os corações. Tantos por ela já passaram, curtos momentos no invisível, translacionando em torno de aromas, molécula universal e indescritível. Ó oxigênio, e os mistérios que tu traz, forma em mim novo milênio, e a mente então se satisfaz. Em fevereiro de 2017, viajei para Nova York com meus pais e minha irmã. Foram cerca de 10 dias de convívio intenso entre nós quatro e o frio da cidade. Diante de todas as fotos que tirei, hoje olho inevitavelmente com uma visão mais crítica, mas pensando também no que meu olhar daquela época queria dizer. Existe um quê de máquina do tempo na fotografia, mas para conseguir viajar nela, a gente precisa de um mínimo de dedicação, mergulhar mesmo. O que essas fotos querem dizer para mim hoje? O que elas dizem sobre quem eu era? O quanto daquele tempo e espaço eu consegui registrar? O que eu trouxe de lá? E o que eu deixei? A gente não capta para voltar no tempo, mas sim para de alguma forma fazer o momento se eternizar. Não eu, pelo menos, né? E sei que nenhum desses momentos vai se repetir. Mas é tão bom lembrar que eles existiram, que lá estivemos, que esses sorrisos aconteceram. Apesar de hoje enxergar muitos problemas, percebo uma visão mais amadurecida nessas minhas fotos. Lembro de querer capturar a beleza nova-iorquina que realmente me encanta, a pulsação de vida constante da cidade. Tentei me afastar ao máximo dos enquadramentos típicos de um turista, com aquelas fotos de viajantes sorridentes em paisagens famosas, ainda que eu tenha tirado um tanto dessas. Mas admito que, olhando agora, sinto falta de não encontrar uma foto de nós quatro na minha câmera. Certamente em algum celular esse registro foi feito, mas não na câmera. Mostro que como se pelos meus cliques, só aquilo que meus olhos veem. Fora a óbvia necessidade natural e vaidosa de também se mostrar estando presente naquele lugar. Sei que existe algo que ainda me chama em Nova York. Nem que seja para ficar apenas encarando essas fotos, ou até de outras pessoas, construindo muitas vezes um cenário na minha imaginação que vai muito além da visualidade. Para mim a memória está muito relacionada à atmosfera como um todo. Tudo aquilo que circula no ar daquele tempo e daquele espaço. Começa no cheiro do café, que vem em ótima hora para esquentar o corpo gelado pelo vento frio daquela rua, que por sinal é um reduto de asiáticos e sempre muito movimentada, até dentro da estação de metrô, em que saltamos tantas vezes. E em todas essas eu era pego de surpresa e ficava maravilhado ao ouvir um ser de bom coração tocando jazz. Isso é atmosfera. Minha lua em peixe, me falaram que eu tenho uma certa tendência a ter devaneios criativos e nostálgicos, então não repare se eu estiver viajando demais. Mas eu realmente sinto o nariz como uma máquina do tempo, muito mais poderosa inclusive que a câmera de foto ou de vídeo. Esses autentificam a existência de uma situação, literalmente assimilam a luz de um instante e validam ele para sempre, ou pelo menos até quando o registro existir. Por isso que estar com uma câmera é uma tentação constante, de validar a própria presença e também de tudo aquilo que nos cerca. Em uma cidade cinematográfica e repleta de museus como essa, talvez a tentação triplique. É fascinante estar de frente para um objeto de valor histórico e cultural imensurável.
ou pensar que a tinta naquele papel foi realmente colocada pelo Beethoven, que o Donald Trump realmente tem pelo menos 3 prédios com o nome dele em uma das maiores capitais do mundo, que na Times Square é completamente normal ver pessoas fantasiadas brincando ou brigando, que às vezes o reflexo na verdade é o contraste. E se perceber habitando entre Lamborghinis e carrinhos de supermercado, milionários e mendigos, prédios imensos e construtores minúsculos, habitando entre carnes e legumes, bicicletas e estátuas, Beatles e Led Zeppelin, passos lentos e apressados, entre crianças e policiais. Somos ao mesmo tempo a luz do que já fomos e a sombra do que ainda seremos. Nosso caminho é a nossa memória. Nossa saudade é o nosso combustível. E o que vive entre tempos e espaços pode até ser fotografado, mas jamais substituível.